Bom dia, Laércio. Mais uma tentativa de fazer esse vídeo. Já é a quarta. Acabou travando tudo aqui em casa, não consigo abrir nada. Quanto ao depoimento sobre a história do handebol para o E-Museu. O handebol no Maranhão tem início na década de 60, através de uma formação de uma equipe, treinamento dessa equipe, marcação das quadras na quadra externa da antiga Escola Técnica Federal do Maranhão, pelo professor Braga. Ele foi aos Jogos Brasileiros do Ensino Industrial, no Rio de Janeiro, em 1960, e lá foi dado um curso de handebol. Na volta, ele preparou alguns alunos e fez no aniversário da escola, 23 de setembro de 1960, ele fez uma demonstração desses jogos. É o que se tem. Há indícios de que, ainda nos anos 50, tenha sido dado um curso em que se falou do handebol. Teria sido pelo professor Darcimírios do Rego Barros. Ele esteve aqui em 58 dando um curso de educação física para professores. Não há indício do que ele tenha falado sobre handebol, mas consta que a primeira vez que se ouviu falar de handebol aqui foi essa. Mas nós temos uma outra história, que é do professor Aimoré Alvim, médico, aposentado da UFMA, que se assustou quando o handebol entrou nas Olimpíadas. Ele disse como é que aquilo que eles jogavam na época de colégio virara um esporte olímpico. Pedi a ele maiores detalhes. Na realidade, o que eles jogavam na escola naquela época, década de 50, era o Spirobol, o que é confirmado depois por Cláudio Vaz, de que nos Maristas, em 53, quando ele entrou, ele jogava o Spirobol. Então não era o handebol como nós conhecemos hoje. Primeira referência, como disse, teria sido de Darcimírios, em 1958. Em 1960 são disputados, final de 50 e 60 são disputados 2 jogos escolares no Maranhão. Uma, promovido por Carlos Vasconcelos, médico da então Escola Técnica Federal, hoje IFMA, que era delegado do MEC no Maranhão. Ele promovia os jogos intercolegiais. E o outro, por Meire Santos, que era da Coordenação de Educação Física da Secretaria de Educação, que promovia também jogos intercolegiais. Os jogos do Carlos Vasconcelos se resumiam à capital. Apenas escolas capital participavam. E da Meire Santos, escolas do interior. Aí que nós temos que Guimarães teria sido o primeiro campeão feminino de handebol. Eu acredito que teria sido do Spirobol e não do handebol como nós conhecemos hoje. Depois disso, nós temos notícias que no início dos anos 70, aqueles cursos que o MEC vinha dar, um professor paulista deu um curso de 120 horas de handebol aqui no Maranhão. Está registrado em jornais, eu já te passei todas essas datas, inclusive as cópias desses jornais. Procurei nos teus arquivos. 40 professores participaram desse curso. Mais tarde, já nos Jogos Escolares Maranhenses, primeiro FEG, Cláudio Vaz, 72, 73, 74, que você chegou, e que o FEG foi transformado em Jogos Escolares Maranhenses, então já tinha sido incluído o handebol. Antes da tua chegada, o professor de Piauí, Jamil, veio coordenar o handebol nos Jogos Escolares Maranhenses. Acabou ficando por aqui, sendo professor de uma escola ali do João Paulo. Era professor de handebol. O senhor Juarez, sargento do Exército, também professor da Escola Técnica na época, era do Piauí, começou a ensinar handebol também na Escola Técnica. Então, quando você chegou,
já havia handebol sendo praticado no Maranhão, só que estava esquecido. Aí você veio dar um curso específico de handebol, e daqui você iria para Manaus. Havia disputa, Dimas tinha trazido a notícia da disputa dos Jogos Escolares Brasileiros, que você sabe, criado por um maranhense ali, Façanha de Sá, e havia assistido esses Jogos Escolares de 73 em Belo Horizonte. Aí trouxe a novidade de novo do handebol, que ele não conhecia, e da ginástica olímpica, ele só fazia calistenia. E tentou introduzir então nos Jogos Escolares maranhenses essas duas modalidades. Foi quando você chegou. Dado o curso, uma equipe, o Maranhão indo disputar os Jogos Escolares Brasileiros, não tinha um técnico, você foi convidado então para atuar como técnico do Maranhão. Acabou aceitando e ficou por aqui. Aí começa a reintrodução do handebol no Maranhão. De lá para cá, a história continua. Ano que vem vai se comemorar 60 anos, os 50 anos do primeiro título brasileiro de handebol, de qual você foi o técnico. Talvez esse interesse em reavivar essa história do handebol com a criação do E-Museu do Handebol. Nós temos um livro escrito pelo Mangueirão, tem anos que ele fala sobre esse livro, que até hoje não conseguiu publicar. Nós não sabemos o que contém esse livro, se contém essas histórias. Mas a história do handebol no Maranhão é